orando quando eu cheguei aqui. É Vitória o nome dela? Ela não está aí, não? Obrigado. Saiu? Então depois você fala com ela, Vitor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja. O dia que eu subi 4 degraus para falar com o povo de Deus, eu estiver me sentindo seguro porque eu estou mal. Por quê? Porque eu estou falando com o povo de Deus, com as ovelhas dele, né? Então é em temor e tremor que eu estou aqui. Quando eu cheguei, a Vitória estava iniciando a oração. Eu não sei o que o Bruno colocou antes, mas parece que o Bruno trouxe uma palavra para a igreja. Mas a oração dela, eu não precisava falar mais nada. É tudo que está aqui. Inclusive o último slide que eu tinha, que eu apaguei porque eu achei que tinha slide demais, a Maristela ia brigar comigo, aí eu tirei ele. Mas era exatamente o versículo que ela falou de Lucas, sobre o juiz iníquo, né? Ele termina a parábola falando, vou falar aqui na minha versão, mas ele falou assim: olha, para vocês que estão clamando por justiça, que somos nós, ela não vai tardar, ela vem rápido. Mas quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra? O que ele está dizendo? Que quando vier essa justiça, e onde não houver fé, vai haver juízo. É isso que ele está dizendo. Depois os louvores sobre o reino, sobre o frascozinho de alabastro e tantos outros, tudo a ver com o que estava no meu coração. E eu estou feliz. Depois você fala com ela, Vitor, porque eu estou inseguro sim. Eu repito, o dia que eu subi para falar com o povo de Deus, eu estivesse seguro, porque eu estou mal. Mas a oração dela foi muito importante para mim, para testificar do que está no meu coração para falar, né? A gente fala para o povo de Deus em nome de Deus, e isso tem que quebrantar o nosso espírito, isso tem que fluir de temor, né? Porque é isso que o Senhor está buscando, né? Corações quebrantados que o adorem em espírito e em verdade. Então que o Senhor me dê graça, né, para transmitir aquilo que está no meu coração. Eu quero compartilhar daquilo que eu tenho tentado viver. E a semana passada, depois que o Marquinhos me pegou na curva ali, me fez o convite, estou brincando, eu gosto de pregar, eu gosto de compartilhar a palavra, eu gosto mais próximo, sentado, né, mais próximo, mas amém, tem que ser assim. Nós saímos e a gente estava conversando no carro, eu e a Maristela, e eu me lembrei do Evaldo e uma frase que o Evaldo falou com a gente. A Maristela nem sabe disso, mas na hora ela falou assim: você podia pregar sobre isso, mas foi exatamente o que passou na minha cabeça na hora que eu soltei essa frase. E glória a Deus por isso, né? Pode colocar os slides, por favor? Vai, tá bom. Queridos, o que é reino? O que é reino? O conceito de reino, a palavra grega para reino na Bíblia é basileia. Quando você escuta falar sobre a Basílica de São Pedro, por exemplo, você está falando do reino de São Pedro. Aí, se isso fizesse sentido, né? Mas a palavra basileia quer dizer reino. E reino é o âmbito da vontade do rei. Ou seja, onde a vontade do rei impera e é ouvida e é obedecida, ali é o reino dele, né? Se eu for na casa do Vitor, quando eu entro naquela porta, daquela porta para dentro é o reino do Vitor. Ali a vontade dele tem que ser obedecida. E quando ela é obedecida e estabelecida, isso tem um nome na Bíblia, chama justiça. Então, quando nós oramos clamando pelo reino e a justiça, nós estamos clamando pela vontade do reino na nossa vida. É isso que nós estamos pedindo. Então, quando eu entro lá na casa do Vitor, agora do lado de fora, ali já não é mais o reino dele. Então, o reino de Deus é o âmbito da vontade de Deus. Existe algum limite para esse reino? Não,
Não existe. Não tem nada na criação que não obedeça à vontade de Deus, exceto o nosso coração. Que o nosso coração nos foi dado algo que a gente chama de livre-arbítrio. Eu tenho sérias dificuldades com esse conceito, mas vamos falar que é o que todo mundo entende, livre-arbítrio, né? Ali, nesse lugar do livre-arbítrio, pode ter um limite para a vontade de Deus, que Ele deixa que seja assim. O que compõe um reino? O reino, ele é formado por um território e por um povo. E esse povo, esse território é o lugar onde se estabelece essa realeza para colocá-lo como rei. Então, o reino de Deus, ele não tem limites, porque é todo o universo. Esse é o reino de Deus. Ele não tem limites. Provérbios 12, 4 fala o seguinte: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos ossos. Quero aproveitar esse momento para falar algo sobre isso. Imagine que eu coloque aqui 10 homens aqui e pergunto para vocês assim: quem é rei aqui? Só tem uma coisa que vai distinguir um rei, para você olhando para ele saber que ele é o rei: é a coroa. Esse é o papel da Marcela na vida do Vitor. A realeza que está sobre a vida do Vitor, por ele exercer a masculinidade, por ter sido criado homem, isso é uma outra história também, mas vamos resumir dessa forma. A realeza é estabelecida, mas ela é vista pela vida da Marcela, como no meu caso é a Maristela. Salmo 89, 14 fala assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono, graça e verdade te precedem. Então a gente está falando aqui de princípios que estabelecem e que limitam o reino, delimitam o reino. Justiça, direito no hebraico aqui é mishpat. Mishpat quer dizer julgamento. Então justiça e julgamento são os fundamentos do trono de Deus, e a graça e a verdade o precedem a vinda desse reino. E foi isso que o Messias trouxe: graça e verdade. O reino já chegou, mas ele ainda vem, não é isso? Agora, o que são valores, né? O título é o reino de Deus e os nossos valores. Aí agora é um conceito de dicionário, na verdade uma IA. Então eu vou ler aqui, tenta guardar, mas a gente vai repetir mais no meio. Valores são o conjunto de opiniões, princípios éticos e morais que orientam um comportamento, as decisões e a avaliação do que é considerado bom, correto, justo ou importante por indivíduos e sociedades. Isso são valores. Passa para o próximo, por favor. A gente está falando aqui, essa aqui é uma palavra profética. O conhecimento da palavra profética é algo que é fundamental para a gente entender o que é isso e como que isso funciona, mas a gente não vai falar disso aqui hoje. Se for o caso, um dia a gente fala, se aprover ao Senhor, que a igreja receba isso. Mas a gente está falando aqui de uma profecia que foi dita através da vida do profeta Daniel, 400 anos mais ou menos antes de Cristo. E ele está falando aqui do anticristo. Vai chegar um dia em que o anticristo vai proferir palavras contra o Altíssimo, que magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos, nós, lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui está falando do anticristo, mas o espírito do anticristo, ele atua desde a eternidade, desde o Éden, desde o Éden, perdão. No Éden, a primeira manifestação dele aconteceu, porque anti, no grego, quer dizer contra, em oposição a, mas também quer dizer em lugar de. Contra, em oposição a, mas em lugar de. No Éden,
ele se colocou no lugar de Deus, quando ele falou para a mulher o exato oposto do que Deus tinha falado para o homem. Adão, se você comer dessa árvore, é certo que você vai morrer. A frase da serpente foi para a mulher: é certo que você não vai morrer. Então ele se colocou no lugar do Altíssimo. Essa profecia, ela ainda vai se cumprir, é algo que ainda vai se realizar. Passa o próximo, por favor. Mas a gente vai falar aqui desse trecho: e cuidará de mudar os tempos e a lei. Esse aqui é o trecho importante. A gente precisa compreender que a palavra profética, ela ocorre como um processo. Ela não é algo que se cumpre e a gente vai lá e tica e vamos para a próxima. Não, ela continua. Ela começa e continua. Porque o espírito da profecia, como está lá em Apocalipse, é o testemunho de Jesus. E esse testemunho de Jesus um dia vai acabar, porque Paulo falou isso, né? Em 1 Coríntios 11 ele fala que tudo passará, profecias passarão, porque o testemunho de Jesus vai estar completo. Aquilo que Deus disse a respeito do Filho, que o Filho ia fazer, um dia vai estar completamente realizado. Eu prefiro usar esse conceito, mas eu prefiro usar esse conceito, que é melhor do que cumprido, porque cumprido na nossa língua fica parecendo que acabou e é estático. Não, porque a profecia, ela não serve ao tempo. A profecia, o tempo serve à profecia. O tempo é um escravo da profecia, ou seja, o tempo é o cenário, junto com a matéria física que a gente está, para que a profecia se cumpra. Então, é nesse sentido que a gente quer conversar aqui hoje. Então, o principal nessa parte da profecia a gente precisa ver o conceito. O conceito seria o seguinte: o conceito de uma palavra. Vamos dizer que a palavra seja essa garrafa aqui. O conceito é esse líquido que está aqui dentro. Então, o conceito que é carregado por uma palavra, eu falo para vocês: cordeiro, vem na nossa imagem, na nossa mente, a imagem de um cordeiro, né? Eu falo porta, vai vir uma imagem. Eu não sei como é que é porta em alemão, mas se eu falar aqui a palavra em alemão, porta, de repente a maior parte das pessoas aqui não vai entender o que é, porque o conceito não é comum. Então, vamos ver o conceito dessas palavras. Cuidará é uma pretensão. A palavra no aramaico, porque Daniel foi escrito, grande parte dele em aramaico. A palavra quer dizer pretensão. Então, o espírito do anticristo, ele terá a pretensão de quê? De mudar. Mudar é alterar. Alterar o quê? Os tempos demarcados. Agora, lembra que no restante da profecia fala que ele magoará os santos do Altíssimo, que é o povo de Deus? Esse magoará, ele tem uma atenção, que é gastar, consumir, importunar constantemente. Então pensa que o movimento do anticristo, o espírito do anticristo, ele tem a pretensão de alterar os tempos demarcados e os decretos do rei. E os santos lhe serão colocados na mão para que isso ocorra. E como ele faz isso? Importunando constantemente. Isso faz algum sentido para o que a gente está vivendo atualmente na nossa sociedade? Está vindo isso aí à mente de vocês? É disso que se trata. Nós temos sido importunados constantemente para que decretos e tempos determinados pelo rei e pela sua vontade sejam mudados. Porque no final do dia, isso não se trata exclusivo ou diretamente da salvação de cada um de nós aqui individualmente. Se trata do reino de Deus. É disso que se trata. Agora é interessante, eu me lembrei quando eu estava preparando, eu já tenho estudado palavra profética há muito tempo, então eu não tive dificuldade de entender, de aceitar e de perceber isso, que os santos serão entregues na mão dele. Mas veio uma palavra no meu coração que eu nunca tinha feito ligação com essa, que é João 10, 27 e 28. João 10, 27 e 28, veja bem, vão ser entregues na mão. Agora eu vou ler João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele fala duas vezes de mão: a mão do Messias, Jesus, e ele fala da mão do Pai. Ninguém arrebatará. Esse perecerão, né, que ele fala aqui, eu lhes dou a vida e eles jamais perecerão, ele quer dizer o seguinte: jamais serão destruídos, jamais sairão inteiramente do caminho. A palavra carrega esse conceito: jamais sairão inteiramente do caminho, levadas a uma ruína, jamais serão, ainda que estejam entregues à mão do anticristo. E arrebatadas é levadas pela força. Então presta atenção no versículo, está projetado aqui, né? Presta atenção: jamais serão arrebatadas, ainda que sejam importunadas continuamente. Por quê? Mas por que isso? Eu tive com o Lauro essa semana, acho que foi quinta que eu vou lá, né? Quinta. E o Senhor me deu essa palavra para falar com ele a respeito de Lucas. Lucas 21, Jesus falando dos últimos dias, ele fala: vocês vão ouvir, se eu errar alguma palavra aqui, me perdoe, vocês vão ouvir sobre guerras e rumores de guerra, mas não se assustem, não se assustem. É necessário que antes essas coisas aconteçam, mas não será o fim. Então tem coisas, queridos, que são necessárias de acontecer, mas isso não quer dizer que o Senhor perca o controle, porque Ele é o Rei. Então, quando os santos forem entregues, não vai ser com o mínimo risco de se perderem, mas vão ser, enquanto Ele importuna constantemente para mudar esses tempos. Então, como que acontece esse processo? Pode colocar agora como que acontece esse processo de cuidar, de mudar os tempos? Lei, aperta aí. Isso. Está dando para ver? Conceitos, palavras. As palavras são carregadas, elas carregam conceitos que vão gerar pensamentos na mente da gente. Esses pensamentos, esses pensamentos, eles nos levam a tomar decisões e posicionamentos no dia a dia. A gente está recebendo informação o dia todo, o tempo todo, e a gente vai lidando com esses conceitos, e isso vai trazendo para a gente posições e decisões que a gente vai tomando. E esses pensamentos e decisões que nós tomamos, eles formam valores na nossa sociedade. E esses valores, na medida em que nós os praticamos, eles produzem costumes. E os costumes vão gerar lei. Ora, se nós temos o costume de preservar o direito de um empregado, nós vamos ter uma consolidação de leis trabalhistas, né? A famosa CLT, que vai reger todo esse processo. E elas vêm de onde? Do valor que nós damos ao trabalho e a necessidade dessa relação de trabalhador e o empregador ser regida por uma lei. Então, como que acontece o processo para você mudar os tempos e a lei? Eu perguntei isso para o Senhor uma vez. Mudando os valores. Quando a gente muda os valores, você muda os costumes. E quando você muda os costumes, os tempos já são outros. E eu preciso de novas leis. Passo próximo. É no mesmo slide, só que vai descer aí umas palavrinhas aí. Espero que fique tamanho bom. Por exemplo, se você olhar para trás, tem pessoas aqui nessa sala, eu não, porque não é do meu tempo, mas tem pessoas aqui nessa sala que viveram um tempo em que o adultério era considerado um crime. Era crime. Se um homem ou uma mulher fosse pego em adultério algum tempo atrás, ele era preso. Muda o nosso conceito de justiça. A lei que falava a respeito de um apedrejamento de quem fosse pego em adultério muda para prisão. Depois a gente institui aquilo que a gente chamava de desquite. A maior parte aqui não deve nem saber o que é isso, mas
Hoje, para muita gente, o adultério aquece a relação. Então nós temos que mudar a lei. Por quê? Porque os nossos valores mudam. Quando os valores mudam, mudam os costumes, aí eu preciso ter nova lei. Essa é a ação do espírito do anticristo. E onde começa? Nos nossos valores. Porque se você parar para pensar a respeito do adultério, tem muita coisa para a gente falar disso, mas não vou entrar nesse assunto aqui, mas isso está muito ligado a um fator. Passo próximo. Aliança. Como a sociedade humana vive uma aliança. O que tem na nossa sociedade hoje que fala para a gente a respeito de uma aliança? É o casamento. Mas quando você distorce a visão do casamento, você perde o valor da aliança. E quando você perde o valor, a justiça está distorcida. E a gente não consegue entender mais o limite do reino. Está dando para entender? Estamos juntos? Então, quando eu mudo o valor de uma aliança ela é voluntária, ela é unilateral e ela é eterna. E ela está baseada no sangue. Isso precisa trazer à luz o quê? A cruz. A relação de Deus, do Criador com os homens, ela sempre foi eternamente, antes da fundação do mundo, foi através do sangue. Por isso que a Torá nos ensina que o sangue é vida. Porque o cordeiro, teve um cordeiro que foi imolado na eternidade, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E é isso que simboliza. E aí quando o Heitor vive a relação dele com a Gabi de uma maneira justa, que é a segunda palavra, ele estabelece um testemunho na terra sobre o que é aliança. A palavra testemunho no hebraico é edut, sabe o que quer dizer? Aquele que vê, lembra. Então quando a gente olha para um casamento e vê um casamento vivido em justiça, tem que nos fazer lembrar de Cristo e do Pai. Eu não preciso ter essa consciência, mas é isso que estabelece. Quem vê, lembra. Agora, quando você distorce o casamento, você apaga a imagem de aliança. Como que você vai entender a cruz? Aí a cruz vira uma mensagenzinha: olha, você tem que aceitar Jesus para você ir para o céu. Mas não é isso. Não foi isso que ele veio trazer. Ele veio trazer o reino. E a nossa salvação é o começo de uma restauração que não vai acabar no céu, vai acabar aqui. Céus e terra vão ser restaurados. E o príncipe que vem vai viver aqui, onde nós viveremos. Então, quando você quebra valores, distorce valores, você muda costumes, e aí você tem que mudar a lei. A Vitória estava olhando sobre isso, sobre os nossos valores e do que tem mudado entre nós. Daqui a pouco eu vou falar a frase que eu aprendi com o Evaldo, que falou, eu demorei até um pouquinho para entender quando ele falou na época, ainda tem um tempão, mas ela vai fazer sentido dentro disso que eu estou falando. Isaías 5:20, eu acho que eu escrevi aqui, ó. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Olha para o que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Estou falando da sociedade humana, não estou falando aqui do Brasil, não, estou falando de tudo. Hoje o mal, ele é visto como bem, e o bem é visto como mal. Minha filha estava mostrando para a gente essa semana, ela é psicóloga, boa, hein, gente? Mas das boas. Ela estava falando para a gente, foi uma nota do Supremo, né? O Supremo decidiu que, decidiu não, já faz parte, mas foi criado por lei, né? Foi colocado como lei que um psicólogo não pode expressar, nem propagandear a fé dele. É proibido. Proibido, agora é proibido por lei. É isso aí, ó. Aos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Nós vivemos um reino. Então, quando eu chego num lugar, eu estou lá na casa, seja de quem for, eu quero saber qual é a lei aqui, né? Vou lá na casa do Marcos, tem que tirar o sapato para entrar? Posso sentar não sei onde? Ele vai me levar.
dependendo da minha intimidade com Ele, Ele vai me levar lá no átrio, lá dentro, né? Mas eu estou submisso a Ele, é a casa dele, onde eu vou parar o carro, o que eu vou fazer. Passa o próximo, por favor. Isso, pode passar. Como se formam os princípios e os valores. A criação foi a primeira forma que Deus trouxe para que nós o conhecêssemos, para que nós o reconhecêssemos. A palavra diz que a natureza e a criação, elas expressam, nesse versículo que eu coloquei ali, Romanos 1, elas expressam a divindade. Então, na medida em que eu olho para a natureza, eu precisava ver Deus em todas as coisas. E o que nós vemos? Ciência, e que nós viemos, nós somos um bando de macacos evoluídos. É isso que a gente vê olhando para a natureza, que expressa a divindade. Passo próximo. Teve uma outra coisa. Pode apertar aí. Isso. Eu vou fazer pergunta, não precisa responder, é só para fazer reflexão. O que essa palavra traz para vocês, na mente de vocês? De maneira geral, ela quer significar o quê? Lei. Não é isso? Aperta o próximo. Só que ela não quer dizer lei, ela quer dizer instrução. Esse é o significado da palavra Torá. Instrução. Instrução de Deus. Próximo. Ela vem dessa outra palavra raiz, que é Iará. Iará quer dizer jogar algo ao alvo e acertar. Então, aperta de novo. Qual é o conceito da palavra Torá? Instrução para acertar o alvo. Qual é o alvo? A vontade de Deus. É para isso que serve a Torá. É uma instrução para a gente acertar a vontade de Deus. Mas ela tem uma fraqueza. Está declarada por Paulo lá em Romanos 8, 1. E a fraqueza da Torá é a carnalidade do homem. A lei de Deus, ela é espiritual, ela é boa, santa, justa e ela é espiritual. No entanto, nós somos carnais e a carne se opõe ao espírito. Então, ainda que eu obedecesse toda a Torá, toda a lei, e Paulo fez isso, porque ele escreveu sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo, ainda teria um problema com Deus. Qual é o problema? Que é o principal. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, mas o principal é a nossa natureza. A obediência à lei não pode mudar a nossa natureza. Mas tem um versículo ali que não está dando para ver, ó, Romanos 10, 4. Depois eu vou fazer um PDF disso e jogo no grupo da igreja. Romanos 10, 4 diz o seguinte: o fim da lei é Cristo. O fim não é o término, é o sentido, é a plenitude, é o Messias. Por quê? Porque quando ele vem e eu creio nele, isso muda a minha natureza através da fé. E aí ele retira essa fraqueza. E quando muda a minha natureza, ele me faz filho de Deus. Para quê? Para eu ser santo e agradá-lo, fazendo a sua vontade. Como que eu descubro isso? Lendo a instrução dele. Faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito, faça de outro. Ele fez isso no monte que a gente chama de monte das bem-aventuranças. Próximo. Agora, o que são valores, então? É um conjunto de opiniões, princípios éticos e morais que orientam um comportamento. Mas de onde vêm valores, se eles não vêm da declaração da vontade de Deus? Das religiões e pensamentos humanistas e filosofias dos homens separados de Deus. É daí que vêm os valores da nossa sociedade. Então, a formação dos princípios do reino vem da criação e da palavra de Deus. Mas o principal, como é que eu conheço a Deus e vejo quem Ele é? Só tem uma coisa: Cristo. Colossenses 2 fala que tudo que podia habitar do Pai em um corpo, porque Jesus tinha um corpo, habitou nele. A plenitude do Pai habitou em Cristo. Então, Ele é a essência disso aí. A criação e a palavra dele, amém, nos foram dados para a gente conhecer a Deus, a vontade dele e o reino. Mas se eu quero conhecer o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Foi isso que ele falou com os discípulos dele. Próximo. Eu vou ter que ler. Mas nas próximas vezes, se tiver a próxima vez, eu prometo que eu vou fazer diferente os slides, tá bom, gente? Então projeta aí não, só o versículo mesmo de Efésios. Isso. É Efésios 2, de 1 a 3.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vou resumir isso aqui. O curso desse mundo, que é o que acontece desde o Éden, ele é desenhado pelo espírito do anticristo, daquele que quer se colocar no lugar do Messias, no lugar do Pai. E como que ele faz isso? Incitando valores no meio da nossa sociedade, de maneira que eles se alinhem com a nossa vontade. Deixa eu sair da frente aqui. Que eles se alinhem com a nossa vontade. A realização, quando nós andamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós estamos caminhando conforme o curso desse mundo, que é feito, construído pela vida dos homens, mas orientados por um espírito, que vai gerar aqueles valores que eu falei. Próximo. Lembra que Paulo fala sobre o mistério da iniquidade? O mistério da iniquidade, que ele fala que já opera, é a ação do espírito do anticristo sobre a criação, induzindo a formação desse curso deste mundo. 1 Coríntios 14, 10 fala a respeito de há muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. Nós temos ouvido muitas vozes, elas sempre se achegam a nós, né? E todas elas têm um sentido. E 2 Coríntios 10 é onde fala a respeito dos sofismas. O que é um sofisma? O sofisma é uma estrutura, imagina um prédio sendo construído. Isso é um sofisma a respeito de uma mentira. O sofisma, ele parece para a gente que é algo muito verdadeiro e sólido. É uma estrutura de pensamento construída para parecer uma verdade. É como se fosse um edifício mesmo, e para a gente é uma verdade, né? E o último aqui que eu coloquei, ali, não sei se está dando para ver bem a figura, mas é um jovem cego pelas mídias que são usadas hoje, né? E o Apocalipse, o versículo de Apocalipse que eu coloquei, é um versículo que fala a respeito do sedutor das nossas almas. Como que ele nos seduz? Daquele jeito, daquilo que a gente leu agora em Efésios 2, induzindo a realização das nossas próprias vontades. E aí, se eu trabalho para a realização da minha vontade, e nós não estamos muito longe disso, eu estou andando segundo o curso desse mundo. Por quê? Porque eu estou debaixo de um reino, e eu fui criado com um propósito, e esse propósito, no dia que você estava no ventre da Sâmia, todos os seus dias foram escritos. Hoje a gente falou sobre isso lá na apresentação, não, no chá de revelação. Todos os nossos dias são escritos. O livro da nossa vida, ele não está em branco que você está escrevendo, né? Pode passar o próximo agora. Agora, nós recebemos a palavra, para nossa mente ser limpa daquilo que nós recebemos. E essa passagem de Paulo, Romanos 12, é muito tremenda. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a fé que nós temos não é sorvetinho não, né? É algo que vem do trabalho da nossa mente, a partir de algo que nós ouvimos. E o que nós temos ouvido? Se o que nós temos ouvido são sofismas, isso não tem parte com a palavra de Deus. E às vezes, a palavra de Deus, de um lugar como esse, né? Estou falando de um púlpito, ela é distorcida. Ela é distorcida para falar de um outro Deus. Que outro Deus?
Eu estou aqui, aí eu começo a falar um monte de coisa para vocês olharem para mim e falar: nossa, esse cara é demais, né? Esse é o outro Deus disfarçado que tem hoje. E a nossa fé, ela é racional, ela parte de um culto racional que vai levar a um sacrifício, Vitória, que você orou hoje com muita propriedade, que é a entrega da nossa vida. É disso que fala, é disso que o reino fala. O curso desse mundo, não. O curso desse mundo fala que da realização da sua vontade. E infelizmente hoje isso é pregado em muitos lugares como uma mensagem de Cristo. Mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Nós não podemos nos conformar, tomar a forma, é isso que quer dizer, tomar a forma do mundo. Por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo, e o mundo tem valores que são distorcidos da palavra de Deus. Aperta de novo, por favor. Culto racional. Culto racional, Paulo, esse 1 Coríntios capítulo 2 é um capítulo tremendo, que me fala profundamente. Paulo falando aos Coríntios, ele fala mais ou menos assim, na minha versão, ele fala assim: olha, eu já estive aí com vocês e fui falar com vocês, mas quando eu estive aí foi em temor e tremor, e eu fui falar com vocês, foi pelo poder do Espírito. Mas teve uma coisa que eu fiz antes, para que o que vocês estão ouvindo de mim, não se baseasse numa maneira boa que eu tenho de falar, e eu falo bem pra caramba. Não, ele fala o seguinte: ele desistiu de tudo, e ele só lembrava de uma coisa: Cristo e esse ressuscitado. Era nisso que se baseava. Esse culto racional precisa se basear nisso, não é no poder de eloquência emocional, seja lá o que for, luzes e mensagens. Isso não produz nada, pode produzir até choro, mas não produz o novo nascimento e a mudança de natureza. 2 Pedro 3 fala o seguinte a respeito deste século, depois é 2 Pedro 3, 7, eu vou colocar no grupo, da igreja, mas ele fala o seguinte, que tudo que está acontecendo hoje na criação está sendo entesourado para fogo. Ou seja, se eu estiver produzindo, por mais belo, correto, legítimo que seja o que eu estou produzindo aqui, se não é para o reino, é para o fogo. Não faz sentido nós vivermos dessa forma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O capítulo 2, lá no versículo 16, ele termina com algo que é desafiador para a gente: mas nós já recebemos a mente de Cristo. E como é que eu sei a mente de Cristo? Lendo a palavra. Então, como que eu vou reagir, por exemplo, a uma proposta de emprego, a uma proposta de um jovem belo, galante, a respeito de um namoro, sobre o futuro dele, tem muitas coisas que são legítimas e são importantes, mas se eu sou filha do rei, se eu sou filho do rei, eu tenho que pensar na justiça dele. É isso que eu tenho que buscar, porque se eu penso de outra forma, eu estou pensando em mim, e aí a vontade dele fica limitada, aí o reino não atua naquele lugar. Ora, mas nós não declaramos que fazemos parte de um reino? Se nós fazemos parte desse reino, a minha vontade precisa estar submissa, senão eu estou andando pelos prazeres dos sentidos, A Bíblia chama isso de sensualidade, está lá em Oséias, fala que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Aí mais uns versículos abaixo fala assim: e quem não tem entendimento, caminha para a perdição. Que perdição? De viver segundo os valores e os costumes desse mundo. Próximo. 1 João 2,6, então eu estava falando a respeito da mente de Cristo, é importante falar ali, que aquele que diz que crê nele, tem que andar como ele andou. Então como que ele andou? Como que ele andou, Heitor? No seu trabalho, como é que ele andaria? No meu trabalho, na minha casa com a minha esposa, como que ele andou? Sempre cá. Mas eu peco, mas hoje eu fiz isso, pedi algumas vezes perdão à minha esposa, eu estou bem quebrantado aqui. Estou bem quebrantado.
E glória a Deus por isso. Porque tem uma coisa, tem um princípio no reino que mexe muito comigo. 1 Coríntios 15, acho que é 36, na minha versão fala assim, aquilo que você semeia não dá fruto, se antes não morrer. Então, se você prega o Evangelho, vive o Evangelho, e quer propagar o reino, você vai ter que morrer. A semente tem que deixar de existir, né? Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, né? Eu dei uma vez um presente para minha sogra, uma caixinha, aquelas... Eu já estava casado, estava puxando saco não, é porque eu amo a minha sogra, né? Uma caixinha de biscoito. Dentro daquela caixinha de biscoito, não sei porquê, irmãos, sabe aqueles amanteigados, sabe? Bacana. Tinha um saquinho de semente de girassol lá dentro. Faço ideia, porque é óbvio que ela jogou aquilo para o lado, aí eu peguei e guardei. Eu tenho isso até hoje, tenho séculos isso. Um dia eu estava lendo a Bíblia, que ficava dentro da minha Bíblia, eu estava sacudindo aquele saquinho assim, aí eu olhei para ele, foi algo do Espírito ali naquele momento que estava acontecendo, eu olhei, aí eu próprio perguntei, o que tem aqui dentro? Aí eu pensei, tem um campo de girassóis, não tem? Eu só preciso rasgar, pegar sementes e semeá-las, e aí elas vão deixar de existir. E quando ela deixa de existir, tem um campo de girassol. Então, o que está atuando aí com vocês agora, já atuou aqui comigo. Quem tem ouvido, alguém falou isso aqui hoje, foi o Carlos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Próximo. Olhando essa figura, está dando para ver a figura? O que vocês veem? Esse lado aqui está escrito, eu creio em Deus. Do lado de cá, eu obedeço a Deus. Eu coloquei 4 versículos ali que falam o seguinte, vamos falar a respeito de que o caminho é estreito, o de cá está largo e cheio de gente. O da direita, ele é uma subida. E pode ser que a gente creia em Deus, mas não obedeça. E está cheio isso. Ô Luísa, vou falar aqui. A Luísa um dia com 8 anos de idade, mas aqui ninguém, acho que poucos ouviram, mas quem é lá do Rio já ouviu umas 10 vezes, no mínimo, né? A Luísa com 8 anos me fez uma pergunta, mas eu gosto de falar disso, porque foi tremendo, gente. Ela fez uma pergunta para mim assim, pai, o Deus que a gente adora é o Deus verdadeiro ou o Deus que a gente acha que existe? Você vê, a filósofa já desde 8 anos. Gente, eu fiquei vendido, mas pais têm perguntas que os filhos não podem ficar sem resposta, e essa era uma, e eu não sabia, nem imaginava o que eu ia responder para ela, porque ela falou, o Deus que nós adoramos é o Deus verdadeiro ou o Deus que a gente acha que existe? Eu uso isso direto no meu consultório, gente, para pregar para os pacientes. Aí eu orei, falei, Senhor, me dá graça. E veio no meu coração, 1 Coríntios 15, Paulo falando a respeito, olha, na minha versão é assim, 1 Coríntios 15, de 1 até o 4, aí ele fala assim, olha, o evangelho que eu estou pregando para vocês, se ele é verdadeiro, ele diz o seguinte, que o Messias veio, já projetou lá, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Essa foi a resposta que veio no meu coração. Filha, o Deus que nós adoramos é o Deus verdadeiro por um único motivo, é o Deus das Escrituras. Então eu posso obedecer a Deus, eu posso crer em Deus, desculpe, e não obedecê-lo. Próximo. Aí diminui um pouquinho. O caminho para o pecado, eu não preciso fazer nada, é só ir em frente.
Eu nasci do jeito que eu nasci, eu vou. O arrependimento eu tenho que dar uma volta para trás. E ele vai mexer com o quê? Com os meus valores. Próximo. Porque o que me faz mudar é um negócio que está pequenininho ali. É uma semente de mostarda. Se você pegar a Bíblia e ler naquilo que a gente chama de Antigo Testamento e procurar a palavra fé, você só vai encontrar em um versículo, Abacuque 2,4, em português. Mas se você procurar no hebraico, centenas de vezes, é a palavra emuná. Sabe o que emuná quer dizer? Fidelidade. E fidelidade é um pouco diferente de fé, é o conceito. Fé é a firme certeza e a convicção de algo que você não vê. É um elemento de crença. Concorda comigo que é crença? É algo que você crê. Mas fidelidade é algo que você faz. Então fidelidade é você andar conforme aquilo que você crê. E é isso que a palavra emuná quer dizer, e ela está traduzida na nossa língua por fidelidade. Se você procurar fidelidade, você vai achar um monte de vezes no Antigo Testamento. Mas fé só está aqui. E o que esse versículo fala? O justo viverá pela sua fidelidade. E fidelidade é você andar conforme o que você crê. Isso está ligado a valores. Porque eu creio em algo, eu professo algo, eu digo que eu creio em Deus, mas se eu não obedeço, isso não é fidelidade. Isso é simplesmente fé. Você para no ônibus, você pega um ônibus. Como é que você sabe que o ônibus vai parar lá? Isso é fé, não é? Isso é uma fé. Você para no ponto de ônibus. Eu escutei alguém falar isso uma vez, achei tremendo. Não é fé que me faz esperar no ponto de ônibus. Ah, mas a fé bíblica é outro papo. Porque ela te leva a andar, ela te modifica. Por isso que você vai em um lugar, por exemplo, você tem que subir de joelho isso daqui, o cara sobe 300 degraus, arrebenta o joelho todo. Mas por quê? Porque ele só precisa fazer aquilo ali, ele não precisa mudar. Ele não precisa mudar. Depois de uma DR, ele pode continuar o mesmo. DR, para quem não sabe, é discutir a relação. Próximo. Aquilo que não tem valor no reino. Aliás, desculpe, aquilo que tem valor no reino. Olha esse versículo, que tremendo. Salmo 49. Ao irmão. Por que falar ao irmão? Porque isso tem a ver comigo em relação a vocês. Algo que está aí do seu lado. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, ninguém o pode comprar. Ninguém pode. Nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Não tem como salvar uma alma. O preço de uma alma para Deus é caríssimo. Esse é o grande valor do reino. Próximo. Está escrito ali, ele deixou as 99 para me encontrar. E aqui entra um conceito que eu botei ali em Romanos 8 de propósito para falar do primogênito. Sabemos que saber é conhecer por experiência, não é de ouvir falar. Saber é conhecer por experiência. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, a estes predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do Filho. Porque o Filho é a imagem e semelhança de Deus, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Quando Cristo entrou na criação, ele era primogênito ou unigênito? Sabe a diferença? Unigênito é filho único, primogênito é o filho mais velho. Ele era primogênito ou unigênito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então, isso precisa mudar o nosso paradigma da gente olhar para a palavra, olhar para o Evangelho, porque está dizendo o seguinte, que quando Cristo entrou na criação, ele era unigênito, mas nós fomos criados para que ele fosse o primogênito. E quando ele se tornou primogênito? Quando ele ressuscitou. E isso veio do quê? Da cruz. Próximo.
Ali é uma figura de Jesus, o Messias. Eu botei de propósito, o reino de Deus e os nossos valores. Ali está todo mundo olhando para o outro lado e o Messias no meio, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Está descrevendo o Messias, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, ou seja, ele foi visto, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. As almas são o que há de mais importante no reino, mas o Messias é desprezado pelas almas, por nós. Próximo. Ele foi colocado um preço sobre ele. Lembra disso? Pode contar ali que eu pedi para a Iá, ela que fez essa figura aí. Tem 30 moedas ali. Tem 30 moedas. Foi colocado um preço sobre o que ela é de valor extremo. 30 moedas. Sabe qual era o preço de um homem, de um escravo? Levíticos 23, se eu não me engano, fala 50 shekels, que valia mais do que essas 30 moedas de ouro. Ele foi vendido por um valor inferior ao de um escravo, que é exatamente o que está ali em Isaías 53. O valor do reino é o filho, porque ele foi tudo do Pai que nos foi dado. Próximo. Colocando um preço naquilo que tem valor. Agora vem a frase do Evaldo. O que o Evaldo falou assim: aquilo que você coloca um preço é porque não tem valor para você. Pensa em algo. Quando você coloca o preço, ele perde o valor, porque ele pode ser vendido. Aquilo que é inestimável para você não tem preço. Não tem preço. Mas quando eu coloco um preço, é porque não tem valor para mim. Então eu tenho um carro, eu pego, coloco um preço, ele não tem mais valor para mim, eu quero comprar um novo. Agora, e se eu coloco um preço no meu casamento? E o preço é que eu seja satisfeito nas minhas vontades? Ele perde o valor. E aí eu troco por outro, ou por outra. Essa foi a frase que mexeu comigo, mexeu com a gente. Aquilo que eu coloco um preço, não tem valor, perde o valor. Porque aquilo que tem valor para mim não tem preço, é inestimável. E o filho era o valor. Se essa balança aí, ó, é porque ali tem um monte de etiquetinhas com alguns preços. Se essa balança do lado de cá, do lado esquerdo aqui, ó, direito de vocês, se tem ali os valores do reino, essa balança está errada, ela não pode ser equilibrada, porque não tem nada que se equipara ao reino de Deus. Mas se eu não tenho conhecimento dele, eu boto um preço. E a maneira como eu olho para Jesus e vejo Jesus é o preço que eu estou colocando no reino. Próximo. Isso aqui é uma figura de um Jesus. Se a gente pensar que nós somos hoje mais de 10 mil, acho que é bem mais, mas eu lembro que era mais do que isso, agora não vou lembrar o número, mais de 10 mil denominações, é porque tem mais de 10 mil formas de Cristo. E amém, porque nós precisamos de todos os santos, como vai aparecer no versículo aí, para a gente conhecer a Cristo. No entanto, se essas imagens não forem segundo as Escrituras, é um ídolo. Concordam comigo? Amém? O que eu estou afirmando é que se a imagem que eu tenho de Cristo, a ideia que eu tenho de Cristo não é conforme as Escrituras, é um ídolo. Não é o Cristo verdadeiro, é uma imagem dele. E é isso que o anticristo vai trazer. Ele não vai vir de chifrinho, rabinho, não, ele vai vir de terno, gravata e com a Bíblia debaixo do braço, falando de valores cristãos, mas sem o Messias, porque no caso o Messias vai ser ele, o anti-Messias, o que se coloca no lugar do Messias. Se eu estou seguindo um homem que tem os valores de Cristo, e ele se coloca, ou eu o coloco no lugar do Messias, do ungido, na minha vida,
Isso é uma seita, isso é idolatria. Próximo. Então nós temos diferentes opiniões, muitas diferentes opiniões a respeito de Jesus. E aí 1 Coríntios 15, como eu coloquei, próximo. Foi o que eu li das Escrituras. Nós precisamos de todos os santos para conhecermos Jesus. Então, quando tem alterações nos meus valores, eu vou precisar, ou distorções nos meus valores, eu estou passando por um problema, uma dificuldade. Aí eu começo a lidar, vamos colocar no trabalho. Eu estou com um problema lá no trabalho, foi o senhor que me levou para o trabalho, aí o meu chefe está me pegando no meu pé, seja lá mais o que for, e aí eu já começo a arrumar uma justificativa, isso aqui não é de Deus, a porta está se fechando, e simplesmente porque eu estou sofrendo e eu não estou gostando daquilo. Eu botei um preço. Agora, quem é que pode me ajudar para eu enxergar Cristo no meio disso? É esse que está aí do seu lado, se for verdadeiramente irmão, e amém. Nós precisamos de todos os santos para conhecermos. Se eu botar essa folha aqui para vocês, o Cauã está vendo uma folha em branco. Imagina que isso aqui é Jesus. Aí eu vou descrever para ele o Jesus que eu estou vendo, e ele vai falar para mim o Jesus que eu não estou vendo. É disso que se trata Efésios 3, que fala que nós precisamos de todos os santos para a gente conhecer o tamanho, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Próximo. Quem é que compraria um campo desse aí? Isso foi um entendimento que eu e minha esposa a gente recebeu quando a gente foi falar para casais, lembra? Tem uma pérola ali, tá dando para ver? Mas você compraria esse campo aí? Tem uma pérola de grande valor. Mas quem compra uma pérola de grande valor? Quem é mercador de pérola? Se é um empresário, né, que trabalha com boi, ele não vai comprar, porque o boi não vai arrumar nada com aquilo ali. Porque a passagem fala que o reino é como um mercador de pérolas que, tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo que ele possui para ter aquele terreno ali. Por quê? Por causa da pérola. O que ele quer é a pérola. É a pérola. Jovens, pode ter uma pérola de grande valor ao teu redor. Você está com uma pérola de grande valor, Vitor. Louvado seja o Senhor. André, eu chamei Vitor, eu falei Vitor, desculpa. André, foi mal. Mas o Vitor também está. O Vitor também está. Mas quem compra esse campo é um mercador de pérola, porque o empresário, o médico, ou seja lá o que for, ele não vai ver o valor dessa pérola, ele não vai enxergar o valor dessa pérola. E a pérola, nós estamos falando dos valores do reino. Próximo. Agora, quando você vem e coloca um preço na pérola, que são os valores do reino, e isso acontece. Talvez eu pense assim, talvez aconteça aqui só comigo, né? Que a gente fala, mas próximo. As cozinheiras devem saber o que é isso aí. Isso é uma sopa de alguém falou aí, ó, lentilha. Lembraram aí de alguma coisa? Que alguém trocou os valores do reino por uma sopa de lentilha. E por quê? Porque ele estava morrendo de fome. Então, se eu ando segundo o curso desse mundo, me alimentando da minha vontade sendo saciada, pode ser que alguém traga uma sopa de lentilha nessa hora, e aí eu troco. Se eu não perseverar no reino, e se eu não tiver no valor, né? E se eu não tiver alguém do meu lado, ei, cara, sai fora. Próximo. Foi covardia essa sopa, né? Mas todo mundo vai sair daqui tomar uma sopa de lentilha. Nada contra a lentilha. Esse aí é o jovem rico. Esse daí trocou, infelizmente. Nós fomos comprados por preço, queridos. E o preço, qual foi o valor que foi pago? O sangue do Cordeiro. Isso fala o quanto que nós valemos. E às vezes a gente troca esse valor por um prato de lentilha, que é a satisfação do meu desejo, a minha vontade, a minha necessidade naquele momento. O Esaú estava com fome mesmo. Mas nem só de pão viverá o homem. Próximo. Agora eu trouxe uns exemplos, está terminando. A minha esposa, às vezes ela
reclama, fala, né? Reclama. Que eu sou teórico demais. Aí hoje eu me esforcei, eu trouxe um slide inteiro de exemplos. Ela está batendo palma, obrigado. Glória a Deus, obrigado. Só de exemplo. Se eu tomo as minhas decisões baseadas no dinheiro, isso aqui eu aprendi com a Luciana e o Willi lá no Rio, então eu posso ter colocado um preço, já não existe mais valor. O que eu quero dizer com isso? É claro que eu não estou falando que a gente tem que tomar decisões de uma forma inadvertida e irresponsável, não é disso que eu estou falando. Vou dar um exemplo que é prático para a gente aqui. Marquinhos vem e me convida para vir no retiro de líderes, e eu estou morando lá no Rio ainda. Aí eu vou fazer a conta, quanto vai custar isso para mim? Viagem, dinheiro, isso é mamon, queridos. Se você toma as suas decisões de aceitar um emprego por causa de um salário, isso é mamon. A minha decisão precisa ser baseada na vontade do rei. E quando eu coloco o dinheiro, ou a facilidade, ou aquilo que é melhor para mim, eu estou colocando algo no lugar da vontade do rei. E aí eu pego e tomo a decisão. Não oro, não pergunto, não me aconselho. Então, se eu tomo decisão baseada em dinheiro, eu posso estar colocando um preço. E tem um que está prontinho para pagar esse preço. Próximo. Se eu compreendo, jovens, o julgo desigual como uma opinião a respeito de um assunto, então eu posso estar colocando um preço. Faz sentido? Se eu entendo que o ensino bíblico sobre julgo desigual, estou falando de um relacionamento, de casamento, de namoro, e eu vou julgar isso, não, isso aí não é um mandamento de Deus, isso aí é apenas uma opinião. Eu posso estar colocando um preço na minha relação com o reino. Sabe qual é o equivalente na Torá? Porque o Novo Testamento, gente, sabe por que ele foi escrito? Ele não trouxe nada de novo, só tem uma coisa de novo: assim como ele nos amou. Isso foi novo, porque isso não tinha acontecido. O resto são os apóstolos nos ensinando a vivermos a lei de Deus. É isso daí. O próprio Jesus ensinando, e ele estreitou bem o caminho, né? Você lembrar do Monte das Bem-aventuranças, ele estreitou bem o caminho. Então, o jugo desigual, o equivalente ao jugo desigual, é quando ele falava com os filhos de Israel para não tomarem esposas para si e não se darem em casamento com os povos estrangeiros. Pensa no que Paulo falou a respeito do jugo desigual. Ele falou: que comunhão tem a luz com as trevas? É disso que ele estava falando. Eu já entrei em jugo desigual quando eu fiz uma sociedade, e eu botei aquele negócio bem piedoso e entrei numa furada, porque eu queria fazer a sociedade, eu queria fazer, e aí eu justifiquei aquilo de um monte de formas e aprendi. Então, se eu compreendo o jugo desigual como uma opinião a respeito de um assunto, eu posso estar colocando um preço no tipo de relacionamento que eu procuro contrair. Alianças, elas não têm preço, porque o valor dela é inestimável, elas são baseadas em sangue, e sangue é vida. Quando um hebreu levava um animal lá no altar para sacrificar, sabe o que ele fazia? Ele botava a mão em posição de mão. Havia uma transferência, de quê? De culpa. E sabe como é que ele falava? Vou falar aqui na minha versão, né? Ele colocava a mão sobre o animal e falava assim: bendito seja Deus que aceita a vida desse animal inocente no meu lugar. Isso é arrependimento, é uma expressão de arrependimento. E ele botava e falava isso. Por quê? Porque não tinha como voltar atrás. Depois que o animal foi morto, não tem como voltar atrás. Assim é uma aliança. Depois que o sangue desceu, não tem como voltar atrás. Já pararam para pensar que o ímen, não tem muita criança aqui não, o ímen, ele só o ser humano tem ímen. Os animais não têm ímen. E qual a função de um ímen? Santificar, separar a primeira relação sexual de uma mulher. E por que isso está na mulher? Porque Deus é machista. Não, é porque eu, como homem, tenho que respeitar. Eu teria que respeitar isso naquela mulher.
Porque depois que aquilo rompeu, foi. E o sangue desceu. Esse é o significado de aliança. Próximo. Travou? Se eu avalio as minhas opiniões circunstancialmente, posso ter colocado um preço. Vou dar um exemplo, foi esse que eu fiz da minha sociedade. Eu avaliei uma situação que eu estava vivendo, era a oportunidade que eu tinha de comprar um laser, fazer uma sociedade, um negócio lá mirabolante, maravilhoso, e foi só furada. Mas eu fiz um jeito de avaliar aquilo circunstancialmente para acabar tomando uma decisão que eu já tinha tomado, que já estava dentro de mim. Agora você transfere isso para qualquer situação que você está vivendo. Se você avalia uma situação circunstancialmente e não segundo a Escritura, você pode estar colocando um preço. Próximo. E as opiniões que eu tenho a respeito de um assunto, se a sua opinião, por exemplo, a respeito de uma eleição, que está chegando por aí, ela está baseada em uma opinião e não na Escritura, você pode estar colocando um preço. Se a palavra ou a lei de Deus se opõe à minha alegria e satisfação, certamente eu já coloquei um preço. Se a palavra de Deus ou a lei de Deus é um empecilho para a minha alegria ou para a minha satisfação, para a minha realização pessoal, tem alguma coisa que está me impedindo, é porque eu já botei um preço. Próximo. Se as decisões sobre como eu vivo o meu casamento são baseadas em opinião, eu também já coloquei um preço. Se eu vivo junto com uma mulher, maritalmente, porque papel não vale nada, então por que eu não posso viver? Isso é uma opinião. Mas ela está sendo colocada debaixo da palavra? Se não está colocada na palavra, é porque eu posso estar colocando um preço. Então não tem valor. Próximo. Se eu escolho as minhas decisões pela forma como vou ser ouvido e recebido, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. E como que isso vai soar para vocês, ou como que isso vai soar para os meus pares no meu lugar de trabalho, como isso vai soar para meus filhos? Uma vez eu tomei uma decisão de não disciplinar o meu filho. Eu não lembro qual a idade que o Daniel tinha, mas eu tive uma experiência que foi tremenda. Ele fez alguma coisa que eu não lembro mais o que foi bem forte, e eu não fiz nada. E sabe por que eu não fiz nada? Porque dá trabalho, irmãos, disciplinar, não dá? Dói, a gente tem que passar por cima da nossa própria vontade para você disciplinar, porque a tua vontade não é fazer isso, e eu não fiz. Aquele dia, não me lembro direito como é que foi, eu só lembro que foi impactante para mim. Ele foi atrás de mim e falou assim: pai, você não vai me disciplinar? Cara, eu tive que me arrepender. Falei: meu filho, e falei para ele, não me lembro se ele compreendeu bem, mas eu falei: filho, me perdoa, mas eu estou sem força hoje para fazer isso e passar por cima do meu egoísmo para te disciplinar, porque eu estava pensando nas minhas próprias emoções. Está entendendo o que eu estou falando? Eu botei um preço e aí perdeu o valor, mas o meu filho me cobrou, ele cobrou, porque ele não foi disciplinado. Porque o filho que não é disciplinado, ele é o quê? Bastardo. Então, quando eu não disciplino meu filho, eu estou passando para ele uma mensagem subliminar, e no caso do Daniel não foi nem subliminar, foi claro, né? Eu não me importo com você. Vou falar outra do casamento, a do você que sabe. Tudo que um homem não pode responder para a mulher, é você que sabe. Eu falei anos, você que sabe, achando que eu estava no máximo. Não, amor, você que sabe. Queridos, quando a tua esposa te pede direção, tem uma palavra para ela, você tem que estar preparado para dar uma palavra. E não pode ser você que sabe. Não pode ser. E nós temos que morrer para isso. Próximo. Se espero por um arrebatamento, e isso não é fruto de uma reflexão nas Escrituras, mas de uma opinião, eu posso ter colocado um preço. O que eu quis dizer com isso? Corro o risco de nunca mais voltar aqui, mas vou falar. Nós não estamos esperando o arrebatamento, queridos.
Nós estamos esperando o Messias, o nosso noivo. É isso que nós estamos aguardando. É isso que nós estamos aguardando. Porque se você estiver esperando um arrebatamento, pode ser, que vai haver um arrebatamento. Amém? É bíblico. Mas pode ser que não seja do jeito que você está pensando. Pode ser que esteja baseado numa opinião. E aí eu te desafio a estudar a Escritura. Agora, uma coisa eu posso afirmar: nós estamos esperando o Messias. Nós estamos esperando o noivo. É isso que nós aguardamos. Próximo. Se eu elimino a lei, graça substitui a lei, não existe mais lei. Hebreus 12, 14, sabe o que fala? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Agora eu te desafio a você conseguir compreender o processo de santificação, que é separação, sem lei. Não tem como. Ela delimita a vontade do rei. E ela acontece porque somos salvos. E porque eu amo ao Pai, eu quero agradá-lo e fazer a vontade dele se refletir na minha vida, para que eu seja um edute, ou seja, aquele que vê, lembra. Será que no trabalho de vocês nunca chegou ninguém, um trabalho, qualquer lugar, e que viu algo diferente em você? Nossa, você tem uma luz, né? Fala uns negócios assim, você tem uma luz, você é assim, você é assim. Gente, isso é Cristo em nós. Isso é Cristo em nós, e isso é produto, é resultado da separação, que a pessoa vê em você algo diferente. Às vezes até, ao invés de achar isso bacaninha, é o contrário, né? Fala mal, te chuta, e seja lá o que for. Mas se eu elimino a lei da minha vida, se eu elimino a instrução de Deus para eu acertar a vontade dele, melhor dizendo, eu já botei um preço. Próximo. Releitura, eu não vou ler, mas depois vocês leiam. São duas passagens de Paulo. Pode botar outra também. Eu vou ler só um pedacinho aqui, ó. Fazer uma releitura dessa parte de Paulo com esse óculos do valor. Ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que ele falou isso? Pelo valor que o sangue tinha sobre a vida dele, pelo valor que ele queria conhecer o poder da ressurreição. E é o poder da ressurreição, Vitória, que é a resposta dessa oração que você fez aqui. O poder da ressurreição operando em nós. É isso que nos leva à entrega, a abrir mão dos valores que nós temos na nossa cabeça, que é o modo e o nosso comportamento de vida. É isso. Já não sei mais o que escolher, ele diz, porque de um lado eu estou constrangido de estar aqui, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O que ele entendeu: olha, eu estou vivo, estou mantido aqui porque eu preciso ensinar vocês a viverem o reino de Deus, mas a minha vontade não é estar aqui, a minha vontade é estar com Ele, porque isso é incomparavelmente melhor. Isso é valor do reino. E a outra passagem é quando é do poder da ressurreição, que eu já falei. Próximo. Aí ontem a gente está fazendo, se vocês não fazem, eu vou aconselhar, façam reuniões, mais uma, de família, com a família. Queridos, vai chegar um dia, e não está demorando, em que nós vamos precisar desse irmão que está aí do seu lado, que crê na tua vida, que você crê na vida dele, para nos segurar a parte do engano, a nos entregarmos ao engano. É todo mundo que está aqui, porque se os tempos não fossem abreviados, os eleitos seriam enganados. Isso é algo que está cada dia mais sendo refinado. Então nós precisamos das pessoas que a gente crê na vida delas e que creem na nós, para estarmos juntos, para nos segurarmos mutuamente contra esse engano. Então ontem nós fizemos uma reunião com a família da minha esposa, que é a minha família. Está sendo bom demais. Foi um dos motivos que a gente foi trazido, tá certo? Trazido, né? Para cá. E aí no finalzinho, a esposa de um sobrinho falou essa frase dentro de um contexto: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Parece que tem um hino, né? Uma música, né? Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Eu lembrei imediatamente da mensagem. Por quê? Porque ele é totalmente desejável, que é o que está lá em Cantares. O nosso amado é totalmente desejável, mas nós o trocamos
facilmente por um prato de lentilha, dependendo. Imagina que a sintonia de rádio, né? Os mais velhos aí, sintonia fina, quando aperta um pouquinho, a chapa esquenta um pouquinho, a gente escorrega e trocamos por um prato de lentilha. Qual é a beleza que existe nele, que eu ainda não vi, que me faz pensar mais em mim mesmo do que nele, do que estar junto com ele? Acabou. Senhor, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Pai, abre os nossos olhos, Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração, Pai. Tira da gente o desejo da gente estar sempre certo. Abre o nosso coração para a vida contigo, Senhor.